Olá, como estão? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Paula Cabreira e esse é o podcast do Jornal Nossa Cidade, JNC. E hoje a gente está recebendo o Gilmar Silvério, secretário de Educação de Mauá. Seja bem-vindo, Gilmar, tudo bem? Obrigado, prazer estar aqui para contribuir um pouco, falar desse tema tão importante que é a educação. Sem dúvida. E a gente sempre lembra que a educação municipal começa com as crianças. Então, quando a gente fala em município, a gente está falando da educação dos bebês até a idade de mais ou menos 5, 6 anos, que é quando começa realmente o ensino fundamental nas escolas. E, Gilmar, a gente estava falando um pouco antes, né? É fundamental, é a base da educação. Hoje a gente sabe muito bem que as crianças precisam desse tempo para chegarem preparadas para o ensino fundamental e serem, então, alfabetizadas realmente. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouco como é que você começou a mexer com a educação. Bom, eu sou professor, né, de longa data, né? Minha profissão sempre foi professor de história e filosofia, Sim. né? Dei aula já para ensino médio, né, Fundamental 2, fui diretor de escola do Fundamental 1 e hoje o meu cargo é diretor de creche numa cidade do interior, né? E agora eu assumi, né, esse desafio, né, a convite do prefeito Marcelo Oliveira, de assumir, né, a Secretaria de Educação aqui de Mauá. Então, um novo desafio, uma grande empreitada, mas que a gente tem grandes perspectivas aí de qualificar ainda mais o serviço de educação em Mauá. É fundamental ser um professor. Eu sempre falo, eu sou filha de educadora, irmã de educadora, e eu fui por outra vertente, porque educação, gente, você tem que ter alma para isso, né? Não é só você estar ali no dia a dia, você tem que viver aquele ambiente e é outra coisa. Então, eu queria que você falasse para a gente sobre essa concepção de educação infantil. Como é que você vê isso? É, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem, digamos, uma concepção e um conceito bastante equivocada com relação à educação infantil. A maioria dos pais, das mães, procuram sempre um lugar para deixar os seus filhos enquanto trabalham, né? Isso é um modelo de atendimento a bebê e as crianças no início do século XX, né? Quando começou praticamente, 1980, é, né? mil, quando começou, né, a industrialização no Brasil, 1990, 1930, as próprias empresas procuravam um lugar onde, né, os seus trabalhadores, funcionários deixassem os filhos. E isso está tão arraigado ainda na mente das pessoas que ainda hoje, né, a pai e mãe que procura nós dizendo, eu preciso de um espaço para deixar o meu filho, a minha filha, o meu bebê enquanto eu trabalho. Nós temos lutado contra essa ideia, né? A educação infantil é um direito da criança consagrado na Constituição de 1988. É claro que antes disso já havia uma grande luta, né, por parte de educadores, pensadores, militantes da educação, no sentido de garantir espaços formais de educação onde os bebês e as crianças pudessem ter um pleno desenvolvimento do socioemocional, cognitivo, etc. Então, por trás, né, dessa luta tem um conceito e uma ciência que diz que são nesses 4, 5 primeiros anos de vida dos bebês e da criança, onde, na verdade, você forma, né, as pessoas, os grandes cidadãos, o médico, o Sim. professor, o motorista, enfim, é um momento muito importante na formação das pessoas da educação infantil, né? Então, tem uma história longa, né, do marco da educação infantil no Brasil, que começa como algo assistencial, mas que vai evoluindo até que a gente tenha o modelo que nós temos hoje, né, que é a partir da Constituição, a partir da LDB de 96, está escrito, né, que a educação infantil passa a fazer parte da educação básica, né, que são aí 3 fases, né, educação infantil, ensino Ensino fundamental. fundamental e médio. Então, acho que esse é o grande diferencial e que nós temos que lutar para que as pessoas de fato entendam, né, o papel da educação infantil no Brasil. Bom, eu sempre falo aqui, eu sou mãe, minha filha hoje tem 7 anos, então ela tá começando nesse ano o ensino fundamental.
E como mãe, vocês sabem que eu sou chata com essas coisas, eu sempre trago aqui essa primeira infância, essa vivência, que foi o que você falou, né? É fundamental para a formação dela. Eu percebi muito na minha filha. A Isabela entrou na escola, porque a obrigatoriedade é a partir de 4 anos, né? Então a Isabela entrou na escola com 4 anos. Anteriormente a gente fazia algumas vivências e eu percebi essa lacuna. Ela sempre foi uma criança muito desenvolta, mas quando ela entrou aos 4 anos na escola, algumas vivências que a gente, como mãe, às vezes não percebe a importância, mudaram totalmente. Então, a Isa, quando entrou na escola, ela não andava descalça, ela não pisava em qualquer coisa que tivesse grama, ou areia, ou terra. Ela não pegava as coisas com a mão, porque ela tinha muita sensibilidade tátil, ela tinha sensibilidade também com alguns alimentos. E na escola, vendo as outras crianças, vendo o grupo, ela começou a ocupar esse espaço. Então, eu entendi que, às vezes, como mãe dentro de casa, a gente fala, não, o melhor é que ela fique. Porque escola é um depósito de criança, não é? Elas estão trabalhando ano a ano, cada uma das suas necessidades, e hoje eu vejo isso muito mais latente por ter passado por esse desenvolvimento e essa lacuna que eu percebi que eu deixei na educação da minha filha. Então, é isso, né? Quando você recebe um bebê, você vai trabalhar com o bebê essa coisa de vamos mexer aqui, olha aqui essa consistência, olha aqui, vamos pisar, como é tátil. E aí você vai trabalhando essa coisa de motricidade fina, né? Então, a educação infantil realmente é a porta de entrada tanto para a educação como na formação do cidadão, né? Gilmar, é Não, isso. perfeito. Acho que você descreveu muito bem, né, a importância, né, desses espaços educacionais para bebês e para criança. Assim, e por isso que toda a sala, desde o berçário até o maternal, até 3, 4, 5 anos, né, quem rege a sala é um professor, é um pedagogo, né, porque a gente parte do pressuposto que essa ciência pedagogia, ela tem todas as condições de desenvolver um trabalho para que a gente possa trabalhar todas as questões que envolvem um bebê e uma criança. E quando a gente fala de educação formal, também as pessoas logo pensam em conteúdo, né? Na educação infantil, felizmente, não é uma prescrição de conteúdo, Não né? segue uma cartilha, mas tem um conteúdo pensado Sim, naquela idade, né? mas é a criança que vai aprender através das brincadeiras, das experiências lúdicas, e para isso tem que ter professores preparados, bem formados, né, consciente da sua missão, né, que ele pega ali, né, um bebê, uma criança bem pequena, uma criança pequena, e está nas mãos deles o destino dessa criança, né? Ele que vai mudar, né, o destino e a vida desse bebê. Então, Sim. se nossos professores não tiverem essa consciência, de nada adianta também, porque toda brincadeira tem uma intencionalidade, né, toda uma contação de história, a disposição dos objetos para as crianças brincarem, enfim, a coisa não é tão simples assim. Por isso que a gente tem lutado bastante, né, para valorizar cada vez mais, né, o quadro de magistério, porque eles são fundamental para que a gente qualifique mais a educação, para que a gente, de fato, garanta a equidade, né, na educação infantil e que a gente diminua nessas desigualdades sociais gritantes. Não é só no Brasil, né, a gente fala muito em desigualdade social, mas se existe uma desigualdade do ponto de vista cultural mesmo. Sim. Já tem pesquisas feitas. Em Oxford, um grupo de estudantes fizeram uma pesquisa e eles chegaram à conclusão, né, que as crianças pobres, de baixa renda, falam 10 milhões de palavras, enquanto a criança da elite fala 300 milhões de palavras. E a criança do pobre, muitas vezes a palavra que ela mais ouve ou mais fala são negativas. Não faça, você não pode, você é isso, você é aquilo. Enquanto que as famílias da elite são mais otimistas. Então nós temos que trabalhar também isso, nós temos que melhorar o repertório. E isso a gente faz através da contação de história, da leitura, da interação entre as crianças. Então nós temos também que acabar com essa desigualdade existente
né, entre pobres e ricos, que é uma questão de, digamos, de vocabulário, né? Uns falam bem, falam muito mais, ouvem muito mais palavras positivas, enquanto, né, os filhos dos trabalhadores, dos pobres, também acabam sendo prejudicados nessa questão, porque ouvem pouca contação de história, assistem TV e nem sempre são os melhores programas. Enfim, nós temos aí um grande desafio pela frente, que é acabar também com essa desigualdade. Nessa semana, o prefeito Marcelo Oliveira assinou, né, o início do restauro da Casa Bandeirista de Mauá. Foi realmente um momento muito marcante para a gente. Eu sou moradora de Mauá, eu moro em Mauá desde criança, então a gente sabe a importância daquele espaço. E enquanto estava fazendo, né, a abertura, eles falaram exatamente sobre isso, né? Sobre como a cultura é um tema fundamental dentro da educação para que a gente forme realmente as pessoas como realmente um cidadão completo. E eu estava conversando também com o Gilmar antes sobre como às vezes alguns programas acabam, né, cerceando cultura e educação em conjunto. E aí você falou dessa importância da formação do professor e também da chegada de novos funcionários, que a gente sabe que foi aprovado o novo estatuto em Mauá faz um tempo, com uma redução de horas. Isso provocou, num primeiro momento, toda uma dificuldade aí para você conseguir atender todas as salas, né? E houve o concurso público, foram chamados novos professores, novas ADIs. Como é que está esse processo de formação e contratação, Gilmar? Nós fizemos agora, nesse primeiro semestre, né, um processo seletivo, teve mais de 6.000 pessoas que se inscreveram, nós homologamos ele em março, e aí nós começamos, né, a chamar via processo seletivo agora em junho e julho. E chamamos também 65 professores efetivos que passarão a fazer parte do quadro efetivo dos profissionais da educação em Mauá. Nós tínhamos 65 salas livres, hoje todas elas estão preenchidas. Então, não existe sala de aula em Mauá sem professores. O que nós temos são as faltas dias, né? O professor ele tem direito a 10 abonadas por dia. Se ele ficar doente, ele tira a sua licença. Portanto, sempre vai ter falta, mas mesmo assim nós contamos com os professores eventuais, né, que nos socorrem. Nós fazemos todo o início de ano um cadastro de professores eventuais que ocupam essas faltas dias. Nós temos vários professores que estão fazendo mestrado e são afastados, e aí a gente também coloca professor que são contratados temporariamente. Então, entre professores e auxiliar de desenvolvimento infantil efetivos e contratados, nós chamamos agora em junho e julho 530 novos profissionais. Nossa, é muita gente. É um universo bastante grande, e isso faz com que a gente tenha um segundo semestre bem mais tranquilo, né, com recursos humanos para atender todos nossos bebês e as crianças. E como é que é essa formação de professores, Gilmar? Nós estamos numa fase de elaborar um programa de formação que seja contínuo, permanente, né? Nós não queremos que a formação seja apenas grandes eventos, onde você chama um palestrante e fala sobre um determinado tema, né? Você chama alguém para falar sobre... É o Mário Sérgio Cortella, né? Não é só que aquela... vem, faz uma palestra e vai embora. Nós queremos que as nossas formações tenham começo, meio e fim. Nós estamos envolvendo os próprios professores para discutir, né, o conteúdo dessa formação. Nós temos jogado bastante peso, né, na formação étnica e racial, que é uma lei federal, e que eu acho que ainda não saiu do papel, né, ela é bastante difundida, mas eu acho que os municípios ainda patinam no sentido de garantir que os nossos profissionais, os professores, as professoras, tenham, né, a presença da discussão étnica e racial, né, na sala de aula. E o desafio maior
para nós é que nós somos educação infantil. A lei federal que cria essa obrigatoriedade de você ter no currículo a discussão étnico-racial, ela é para Fundamental 2, ensino médio. Ela não fala da educação infantil, mas mesmo assim nós achamos importantíssimo que a gente leve essa discussão já desde o berçário, né, para que a gente acabe, né, com o preconceito, com o racismo, que ainda é bastante impregnado na nossa sociedade. Então, nós queremos, já do berçário, fazer com que as nossas atitudes, as nossas posturas, os nossos valores sejam de valorização do povo negro, do povo indígena, né, do branco, do amarelo. E, enfim, nós queremos que isso se torne uma prática comum nas nossas escolas desde o berçário. E aí vocês estão fazendo essas formações, então, mais estratégicas, né? Nesse sentido de vamos falar sobre racismo, vamos treinar a respeito de políticas públicas nessa intenção. Então, vocês têm formado isso? Sim, nós temos já trabalhado, né, os professores, eles têm um período que é destinado para formação, nas HTP, e a gente está usando esses horários para discutir esses temas. Estou falando de um dos temas. Não, mas, é que eu fiquei interessada em saber quais podiam ser os outros também. Mas né, tem vários outros temas que nós queremos abordar. Nós temos que entender, por exemplo, como é que o professor trabalha com o bebê. Né? Qual que é os protocolos? Sim. Né? Como é que o professor tem que se posicionar frente a uma criança de 3, 4 meses, sabendo que esse bebê, independente da idade, se é 1, 2, 3, 4 meses, a própria LDB, né, fala que o bebê e a criança é um sujeito histórico, né, que tem que ser protagonista. Então, nós temos que olhar esse bebê e essa criança com esse olhar. Né? Ele é um sujeito histórico, né, de direitos e que nós temos que tratá-lo com dignidade. Né? Então, eu acho que isso é fácil no discurso, assim, a gente até consegue falar bastante, mas na hora que você está com 5, 6, 8, 9 bebês, se a gente não tomar cuidado, a gente pode não tratar o bebê com respeito, né? Por exemplo, se você for... É muito comum a gente observar muitas vezes na correria, o professor vai verificar a fralda do bebê e não pede licença, etc. Faz de qualquer jeito. Eu acho que são pequenos gestos que mostram que você está tratando aquele bebê com dignidade, como uma pessoa humana, enfim, como de fato um sujeito de direito. Então, o bebê e o adulto tem que ser tratado da mesma forma, com dignidade e com respeito. E eu repito, como mãe, realmente são pequenas atitudes que fazem a diferença. Isso foi uma coisa que a gente ensinou a nossa filha desde pequena. Pode parecer besta, gente, mas quando o professor começa a falar, posso mexer na sua fralda? A criança entende o que é consentimento. E isso protege a criança de futuros problemas realmente de abuso, porque ela vai entender que o corpinho é dela. E que qualquer coisa fora disso... Porque se você tá lá mexendo toda hora, ela vai achar que qualquer pessoa pode mexer no corpinho dela. Então, realmente é algo sensacional. Então, eu acho que assim, tem uma gama, né, de temas que nós devemos abordar da formação dos professores. Nós estamos citando alguns, né, por conta do próprio tempo nosso. Claro. Né? Acho que tem vários assuntos importantes, mas a formação ela é relevante. Sim. Não dá só para a gente pensar em construção de escola, né, em melhoria da escola, se nós também não trabalharmos esta questão que é da nossa formação. E nós somos bastante carentes disso. Então, junto com os professores, nós estamos elaborando aí talvez um dos melhores programas de formação que nós queremos que seja referência para o Brasil. Com certeza será. Nesses outros que você falou aqui, já fiquei encantada. E aí, você falou de começar a atender crianças de 3 meses de idade. Eu achei que só recebia a partir de 6, que eu até comentei com ele a respeito dessas decisões também judiciais. Qual que é o déficit para atender isso em Mauá, Gilmar? Como é que a gente está atualmente? Nós temos inscrito aí, e que a gente, infelizmente, não conseguiu garantir a vaga, cerca de 1.300 crianças, né? Que
nós estamos pensando na estratégia, o próprio prefeito já tem dado sinalizado para a gente um caminho a seguir para que a gente, a curto, médio e longo prazo, consiga atender 100% a demanda aí de Mauá, que não é um desafio fácil, né? Porque você requer construção, uma construção de 1 ano e meio a 2 anos. Com sorte. Se tudo der certo, se não chover muito, enfim, você tem que contar com uma série de intempéries aí para que de fato a gente consiga resolver. Mas a nossa perspectiva é que nos próximos 3 anos a gente consiga, não só com construção de novas escolas, mas com ampliação de outras de salas de aula em escola já existente, que tenha espaço suficiente para construir 2, 3, 4 salas, nós vamos fazer. Então nós temos uma estratégia para curto prazo, né, que é a ampliação de salas de aula, a médio prazo e a longo prazo, que são as novas unidades escolares. Quando vocês entraram, você sabe qual que era esse déficit? Vocês conseguiram diminuir bastante? No início do ano, nós tínhamos mais de 1.700 crianças na lista. Esta lista ela oscila muito, né? Porque também tem aqueles pais que nem procuram a escola, né, para fazer a inscrição, mas a gente trabalha em torno de 1.300, 1.400, garante o atendimento pleno das crianças aqui em Mauá. São quantos alunos no total atualmente? Hoje nós temos 16.444 alunos em na quantas rede. Escolas? São 48 escolas no município, né, de creche, né, o tempo parcial, que é aluno de 4 e 5 anos, que a gente chamava de pré-escola, né? E Fundamental 1 e Fundamental 2, nós temos uma escola. E os alunos da nossa educação de jovens e adultos, totalizando 16.444 alunos na rede do município. É uma rede de Mauá, eu acho que é um privilégio, 99% é educação infantil, isso faz com que a gente foque nesse tema, né? Então, acho que facilita, inclusive, para o prefeito, para o secretário e para a minha equipe, pensar especificamente nessa fase, né, que de 0 a 5 anos, e dá para a gente fazer um belíssimo trabalho. Já fazem, inclusive. Eu conto isso toda vez aqui, Gilmar. A minha filha estudava numa escola particular aqui em Mauá. Nós tivemos um problema sério com a escola. E quando eu fui fazer a troca, minha irmã, que é uma diretora escolar, ela falou: Paula, se você quer excelência, você tem que colocar no ensino público. Porque no ensino público eles estão preocupados com todas essas bandeiras que você está levantando, que nem sempre na escola particular eles estão. Então, essa busca de autonomia, esse cuidado na maneira como você direciona para conversar com a criança, para que ela seja protagonista, para que ela entenda os espaços dela, ela falou, isso é educação pública. Então, eu acredito que vocês já estão realmente no caminho certo, né? Muito bem, Paulo. Eu acho que educação pública, em especial, né, as nossas creches e as pré-escolas, assim, não tem para ninguém. Referência, né? São referência, você tem o cuidado de fato com as crianças, com os bebês, né, com a formação do professor, enquanto talvez as escolas que no particular, tudo bem, elas, eu acho que tem muitas, né, que têm esses cuidados, tem uma concepção de infância legal, né, aplicam, né, a base nacional comum curricular, enfim, tem todos uns cuidados, mas você tem muitas escolas que se preocupam muito mais com o financeiro, né, de como você né, com o seu financeiro, do que com essas questões, digamos, que são que foi mais isso que você da falou, essência da né? educação. Esse cuidadinho do tipo, posso trocar a sua fralda? E são pequenas coisas mesmo que nessa primeira infância a gente vê que fazem muita diferença, né? No caso da Isabela em específico, eu sempre falo para todo mundo, assim, trocou a professora, a escola foi vendida, trocou a professora, e aí era assim, você tem que comer tudo! Come tudo! Come com a boca fechada! E a Isa tem um problema respiratório.
Então, ela não conseguia comer com a boca fechada por um problema respiratório que demandou cirurgia. Então, assim, para ela era um sacrifício estar ali, porque ela sabia que ela ia ser chamada a atenção de uma coisa que não era ela quem estava controlando, né? Só que como que você explica isso para uma criança de 3 anos? Ela começou a se sentir inadequada, e aí ela não queria ir pra escola, porque quando você é pequena é isso, né? Como é que você demonstra que você não tá feliz? Eu não quero ir. Eu não quero, eu vou pra casa da vovó. Era assim, né? Então, a gente percebeu. E quando eu levei isso pra minha irmã, ela falou: se você quer, você tem que levar pra uma escola pública, né? Escola pública. E ela tá numa escola pública, né? Então, eu entendi que ela tinha essa vivência de assim: se você for reclamar, eles vão me ouvir. É, Então, eu entendi ali realmente a diferença. Eu estudei numa escola pública, eu estudei no Samirauada. E, ali, então, assim, eu entendi que se eu levasse pro Samirauada, provavelmente ela estaria muito bem com uma hortinha linda que tem lá, com né? certeza. Gente, esse projeto é uma paixão. Eu acho que tem várias iniciativas aí, né, que são assim, é iniciativa mesmo dos próprios professores, das professoras, né, dos gestores das escolas, que a gente fica encantado, né? Tivemos nesse primeiro semestre 2 sábados pedagógicos, né? Primeiro é o movimento livro e leitura, né, que Uhum. acontece desde a creche até o Fundamental 2, que é o incentivo à leitura dos alunos, a contação de história, e a gente viu o belíssimo trabalho, todas as experiências, né, que as professoras e os professores desenvolvem, né, nas suas salas de aula. Então, é encantador. Mesmo as festas juninas, agora em julho, eu Ah, eu percorri adoro. várias escolas, né? Você tem a comida junina, as danças, mas você vê as exposições, os trabalhos das crianças, você vê a escola bem organizada, então você vê de fato a preocupação ali A participação da com a comunidade escolar, participação, né? Eu acho fundamental a muito participação bacana. dos pais e das mães, né, nesse processo do desenvolvimento das crianças. E aí eu queria que você falasse também, fizesse um balanço, né, dos últimos anos, porque Mauá entregou novas escolas lindas, inclusive. E antes de começar aqui, eu falei com o Gilmar que eu morava no Alto da Boa Vista antes do meu casamento. E realmente a gente tinha lá acho que é a Rosimeire, que é a escola lá em cima, que fica no Alto da Boa Vista, mas acabava atendendo o pessoal do Paranavaí e do Vila Nova Mauá, porque não tinha tanta escola, né? E aí foi inaugurada uma escola gigante, linda lá. Foi feito uma nova escola no Vila Cis, que também ficou linda. E eu queria que você falasse um pouco, fizesse esse balanço do que veio e falasse também do que a gente pode esperar. Tá. Então, de fato, foi construída 2 escolas novas na gestão do Marcelo, né, de 2021 a 24. Você já citou até os bairros aí, né, no Paranavaí, Nova Mauá é uma creche que tem hoje 230 bebês e crianças que estudam ali, né, no Maria Vania a mesma Quantidade? proporção, né, é uma escola de 0 a 3 anos, né, e que supriu uma demanda importante desses bairros. A nossa perspectiva é construir mais 3 novas escolas na gestão do Marcelo Oliveira, uma no Parque Oratório, uma outra no Zaira, que vai ser um CEL, um Centro de Educação Unificado, né? E no Jardim Primavera. No Oratório e no Primavera já tem inclusive recursos do governo federal, né, já foi aprovado. Tem área Ontem saiu a definida. lista de Mauá, né, sendo Ah, contemplada pelo Jardim Primavera. Isso garante aí, no mínimo, mais umas 400 vagas para as crianças. E ampliação de escola. Acho que é possível ampliar salas de aula no Lisiane, na Vila Magine, no Carolina Moreira, né, que também nessa região do Oratório, que nós uhum. temos uma demanda bastante grande, mas tem espaço para a gente ampliar salas de aulas sem prejuízo de espaços externos para os bebês e para as crianças. Eu acho que é fundamental escola com espaço, né, para não ficar só restrita à sala. Na educação infantil,
Infelizmente, os grandes centros urbanos já não têm esse privilégio, né, de ter grandes áreas externas, porque você mesmo iniciou aqui falando da sua filha, né, que contato com a terra, né, com a natureza, essa conexão da criança, né, com a terra, com a árvore, com a horta, é fundamental para o desenvolvimento delas. E mesmo aquelas que infelizmente não estão numa área muito adensada, você vê a criatividade do professor fazendo Sim. horta. Plantando feijãozinho Plantando dentro do feijãozinho, enfim, tem algodão. outras alternativas, não é o ideal, mas existem várias alternativas, né, para fazer com que essa criança curtam essas experiências de ver a planta, né, o feijão. Não, Gilmar, vocês estão refazendo a parte de play das escolas e tá ficando uma mais linda que a outra, né? Não tá. Então tem essas questões que, digamos, é iniciativa dos professores, que é de ajudar a criança nesse contato, né, com a natureza, na formação das crianças, na contação de história, né, enfim, são inúmeras iniciativas. Nós queremos, inclusive, fazer até o final do ano, uma grande roda de troca de experiência entre os professores da rede. Nós sabemos que elas existem, mas nós queremos divulgar isso para a cidade de Mauá, para a região do ABC e para o Brasil, né? Porque tem coisas inovadoras, né? que são iniciativas dos professores. Você pode assim, citar casos aqui? Experiências exitosas. Essa questão mesmo da horta do Samir Awada. Da horta, eu acho que é fantástico. Você vê muita criatividade, né, na própria contação de história. História. Essa questão do meio ambiente é muito presente, né, por conta, inclusive, das mudanças climáticas. Nós queremos desenvolver com os nossos, e aí com a ajuda dos professores, nós queremos fazer a nossa COP Mirim, COP 30 Mirim, onde nós queremos mandar as mensagens das crianças de Mauá lá para Belém. Que legal. No encontro. E fazer uma grande assembleia com as crianças aí para definir, onde elas também deem palpites, sugestões sobre a questão ambiental, não só de Mauá, né, mas do Brasil. Acho que envolvê-las também desde pequena nesse tema fundamental, que é a questão climática, é fundamental. Nós já iniciamos com algumas iniciativas em algumas escolas, tem várias escolas fazendo isso, mas nós queremos lançar também, né, um programa aí da COP Mirim. Não, e vocês também estão com umas parcerias, né, levando as crianças lá no Oswaldo Dias, para conhecer a Cidade das Abelhas, que também é um projeto incrível, maravilhoso. Os passeios pedagógicos são excelentes, né? Você tem o Oswaldo Dias, tem a gruta, né? Então tem, Mauá acho que é privilegiada com relação a esses espaços, né? E nós temos incentivado bastante que o professor agende nessas visitas pedagógicas. E nós queremos que restaure logo, né, a casa aí você acabou de citar, que teve a Bandeirista, a Casa Bandeirista, né? Vai ser também um outro espaço, né, de visitação para as nossas crianças. Então, a gente quer que as crianças visitem as coisas boas, né, que tem em Mauá, né? E que muitas vezes não é tão divulgada e conhecida. Quando eu falei das duas escolas, eu esqueci de uma coisa. O Marcelo Oliveira também, no mandato dele de 2021, ele reformou das 44 escolas, umas 40 escolas foram reformadas, né? E está no nosso projeto de aquelas que ainda precisam de intervenção, nós vamos fazer nessas reformas, digamos, materiais também na escola. Então, nosso cuidado é também do aspecto físico, para melhorar as questões físicas da escola, e aliada também, né, ao cuidado com as pessoas, com a formação dos professores, né, em tratar as crianças e os bebês com dignidade. Então, a gente ataca nessas duas frentes. Eu sempre falo, a gente teve algumas, sempre aparecem críticas, né, a respeito da dificuldade de revitalização da escola, e eu repito aqui que a minha irmã é professora, e ela conseguiu há pouco tempo que fosse reformado também o telhado da escola. E aí é isso, né, que ela falou assim, as pessoas acham que é assim, pediu,
Ela falou, não funciona bem assim quando você está falando de dinheiro público, você tem que ter todo um cuidado. Então, gente, nós temos que ter calma quando a gente fala que o negócio está caído, porque não é tão rápido assim, entre você efetivar o pedido, ele ser aceito, fazer a licitação, começar a reforma, mesmo que seja emergencial, as coisas demoram. Eu falo isso porque a escola da minha filha, ela fica num prédio tombado. Eles ficaram 2 meses sem conseguir ficar dentro da sala, porque estava pingando. E como era tombado, você não podia fazer qualquer reforma sem autorização. E a gente tá falando de uma escola particular, então veja bem. Então a gente tem que ir com calma quando a gente faz as reclamações também a respeito de manutenção e reforma. E aí a gente então falou de novas escolas, você falou desses passeios que são incríveis, e eu queria falar também da comida. Porque a gente sabe também que a oposição bate, fala da comida, mas eu realmente acredito que a merenda de Mauá tá entre uma das melhores do país, né? E tem comida dessa vez, né, Gilmar? Não tá na panela do prefeito, não, hoje né? Hoje mesmo eu recebi a visita da presidenta do Conselho de Alimentação Escolar. Né, todo município existe um conselho que é composto por pais, mães, professores, alunos, né, que mensalmente se reúnem para definir as políticas relacionadas à segurança alimentar dos municípios. A presidenta do conselho, a professora Kelly, hoje esteve conversando comigo, porque no final do ano vai ter nova eleição do conselho, né, e ela veio trazer meio que um balanço da alimentação escolar aqui do município de Mauá. Uhum. E eu fiz uma pergunta, falei, e aí, o que você acha da alimentação? Ela falou que ela tem certeza que a alimentação escolar de Mauá é a melhor do Brasil. Assim, pelas infinidade de gêneros que são fornecidos, né? A alimentação, de fato, que tem todo um controle com a segurança, não é feita pela Secretaria de Educação Direta, mas nós temos aqui uma Secretaria de Segurança Alimentar em Mauá, né, que cuida especificamente das questões da merenda. Então, não falta alimento saudável para as crianças. Teve no início do 2020 era a pandemia, né, mas 22 ficou muito forte essa questão da segurança alimentar, de você diminuir o açúcar na alimentação das crianças, no leite, o próprio sal, né? Carboidrato, glúten. Então tem todos uns parâmetros que tem que ser usado, e que também é um desafio grande, porque os maiores problemas que nós enfrentamos, muitas vezes não é com a criança, é com os próprios adultos. Ou são os pais, ou os próprios profissionais da educação que não entendem, né? Não é porque a criança rejeitou a primeira vez que você deu o leite sem açúcar que você tem que se render. Nós temos que resistir para o bem da criança. Porque se nós temos uma consciência que nós temos que formar a criança de forma integral, né, social, cognitivamente, emocional, nós temos que pensar também na saúde dessa criança. Eliminar, portanto, aquilo que afeta, né, a saúde, diretamente a nossa saúde, que é a sal e o excesso de sal e açúcar, eu acho que nós temos que trilhar o caminho certo, né, porque é uma questão de paladar. Você só consome açúcar porque desde criança está acostumado. E para você se libertar disso, é uma guerra. Sim. Então tem que fazer um trabalho conjunto com os pais, com os professores e a criança, dessa questão da alimentação saudável. Agora, do ponto de vista de nutrientes, né, de itens que vai para a merenda, é nota 10. Você sabe que a gente teve um problema aqui, né, em Ribeirão Pires, com um candidato, né, que eu ri muito. Como mãe louca, eu ri muito. Ele falou, estão dando ração para as crianças, e na verdade eram biscoitos, né, que são feitos sem glúten, sem lactose, é tudo. É realmente fundamental e importante essa troca. Tem um meme, inclusive, na internet que fala isso, gente. Eu falo assim, né? Eu comendo a minha comida afetiva, que era bolachinha passatempo com Coca-Cola. A minha filha é panqueca de brócolis pra ela, com aveia. É assim, a comida afetiva dela é diferente. A gente tá chegando em outro patamar.
Aí você entra, porque assim, a merenda acaba sendo né, um ponto sensível, porque a gente come mal em casa. Tem um meme que fala isso também, que tá rolando na internet, que é assim, mãe, eu queria fruta, você tá achando que você é rico? Porque realmente tá caríssimo a gente comprar fruta. E na merenda escolar você tem fruta. E tem também uma série de questões a respeito da sensibilidade das crianças, porque não estão acostumados com aquela comida. E aí a gente entra num segundo ponto, que, por exemplo, são as crianças neurodivergentes, que é isso que eu queria falar com você. Como é que tá o atendimento dos neurodivergentes em Mauá, Gilmar? Bom, nós temos uma política, né? A gente fala assim, educação inclusiva, que envolve Uhum, todo mundo, né? uhum. Desde a da criança com deficiência, com transtorno, superdotação, mas a inclusão é mais do que isso, né? É o pobre, é o indígena. Nós temos sete crianças indígenas na rede. Então, quando a gente fala, não quer só tratar das questões Uhum. das crianças Neurodivergentes, né? neurodivergentes, mas a gente gosta de incluir todo mundo, Inclusão geral. de inclusão geral. É claro que a gente tem um olhar especial, né, com profissionais especializados para cuidar das questões das crianças que têm transtorno, É, deficiência. Nossa rede tem mais de 700 crianças com algum tipo de transtorno. de transtorno, deficiência, né? Que eu não vou conseguir listar de cabeça, Ah, mas desses 700, 80% são crianças com espectro autista, né? uhum. E aí tem todo, assim, nós temos os auxiliares, né, da educação especial, nós temos toda a escola, nos períodos, tem uma professora, né, que é especialista em educação especializada, nós temos salas de recurso Algumas escolas quase já. todas as escolas nós temos a sala de recurso com professor especializado Ah, que bacana. em todos os turnos. Então nós temos investido e nós queremos investir ainda mais, né, na qualificação também desses profissionais. É um grande desafio para a educação em geral, né? Porque está crescendo o número de diagnósticos e você tem muita dificuldade de encontrar essa mão de obra especializada para trabalhar, né? E o cuidado que nós temos que ter, assim, o professor especialista, né, da educação especializada, ele vai dar um apoio para o professor, né? Uhum. O nosso o meu receio sempre é assim, o professor, o pedagogo, que é responsável por uma sala, ele tem que estar preparado para integrar todos Sim. e incluir todos os alunos. Eu tenho visto em alguns casos, e as pessoas têm me relatado, que muitas vezes é mais fácil você querer terceirizar também o seu serviço, né? Então, essa Entendi. criança tem alguma deficiência, algum transtorno, você é o primeiro a falar para o pai, para que o pai coloque um cuidador para Entendi. essa criança. E o professor, quando ele estuda, né, quando ele escolhe a pedagogia, ele escolhe essa profissão sabendo que ele vai receber uma sala de aula com uma criança, com uma sala bastante Neurodivergente. diversificada, né? Uma sala Uhum. que é bastante plural. E o papel dele nesse O momento papel é dele é conseguir incluir desenvolver essa todos, é criança. incluir Uhum. e ajudar no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento dessa criança. É claro que nós temos crianças que vai precisar, sim, de um apoio Mas não são todos para os ir ao casos que é banheiro, para fundamental. alimentação, em algum caso. Então, cada caso é um caso, mas o responsável pela inclusão dessas crianças, para o desenvolvimento Desenvolvimento da criança, é o professor. em sala de E aula. aí eu sempre, a primeira fala que eu tive com todos os professores de Mauá foi assim, nós temos que legitimar a pedagogia como uma ciência importante no processo do desenvolvimento da criança. Porque senão a gente valoriza bastante e tem que valorizar a psicologia, a neuropsiquiatria, né, o psiquiatra, e você abre mão do seu espaço enquanto profissional, que é da pedagogia, para dizer, não, aqui é o meu papel. Então você vê o psicólogo disputando aluno nosso, Uhum. falando para a mãe levar a criança lá porque ele vai resolver no processo de desenvolvimento. Agora você não vê o pedagogo falando, não, essa criança aqui é responsabilidade minha. Não, essa aqui eu vou cuidar. Essa eu cuido. É claro que nós precisamos trabalhar de forma multidisciplinar,
Eu, enquanto pedagogo, é claro que eu vou pedir orientação para o psicólogo, para o neuro, né, para o terapeuta ocupacional. É claro que nós temos que ver a criança de forma integral, mas eu não posso dizer assim, não, essa criança não é responsabilidade minha, senão você está tirando uma legitimidade da pedagogia enquanto uma ciência do desenvolvimento psicossocial e cognitivo, né, dos bebês e das crianças. Então, acho que a nossa grande luta, eu tenho reafirmado isso, é valorizar, né, o professor enquanto pedagogo e como um instrumento importante nesse processo. Né? Entendi. Não é assim, não é não querer trabalhar conjuntamente com as outras ciências, Mas mas é é você se incluir como protagonista da situação ser o importantíssimo. pedagogo. O pedagogo é uma ciência importante. É ela que vai dizer o que pode e o que não pode também. Uhum. Então, essa enxurrada de laudos, eu falo assim, nem sempre. Não é porque a criança, eu recebi um laudo que eu vou mudar o meu. É importante para eu fazer algumas O intervenções, direcionamento, né? para eu saber, né? Mas, do ponto de vista da pedagogia, os recursos meus são outros. Uhum. O laudo é importante, mas tem assim uma tendência das pessoas que laudar bebês, né, com 2, 3, 4 meses já como autista, né? Aí você já carimba a criança já no berçário. Eu acho que isso é um tema a ser bastante discutido Discutido. sobre a eficiência e a eficácia, né, Uhum. dessa Do de você aumento de laudos de tão laudo cedo nessa precoce. primeira infância, eu Precoce, eu entendi. acho que é Porque precoce, a quando você criança não está sabe fazendo, andar, não sabe falar você está ainda. fechando o diagnóstico, às vezes demora anos para você Isso. conseguir realmente entender o que está acontecendo. Então, acho Então, que já tem muita gente discutindo, né? Tem grandes teóricos, uhum. né? Que falam de como o celular está atrapalhando, Isso. Então, né? acho que é um tema relevante, importante. Nós temos que sim, diagnosticar as crianças, nós temos que fazer as intervenções corretas e a escola, sobretudo a escola, onde a criança fica lá 7, 8 horas, tem que estar preparada, sim, e ter conhecimento de quem é que está ali Uhum. nesse contexto. E aí a gente falou bastante agora de educação infantil, e agora para fechar, eu queria que você falasse sobre o Instituto Federal. O Instituto Federal é uma grande luta É aí, um sonho é um realizado, né? sonho e é uma luta, né, do prefeito Marcelo Oliveira, né, que desde da gestão passada ele tem feito inúmeras viagens, né, a Brasília e reivindicado um Instituto Federal em Mauá. E felizmente esse sonho se torna realidade já. Nós vamos ter a primeira audiência, Paula, para a implantação do Instituto Federal no dia 26 agora de agosto. Ai, Vai ser felicidade. às 19 horas lá no Teatro Municipal, onde a gente vai lançar, né, o Instituto Federal, vai estar o prefeito, deve estar uma série de ministros, né, do governo Lula, onde vai ser anunciado aí, né, o Instituto. E depois tem mais 2 audiências, que é onde a gente vai definir, Os né, os cursos. cursos técnicos que terão nesse polo. Então, a gente quer que os cursos venham de baixo para cima, não seja uma imposição, e também isso é uma diretriz do próprio Instituto Federal, né, de discutir a vocação econômica da cidade, para você, de fato, atender a população, né, os estudantes da cidade, e também atender, né, a indústria, o comércio, enfim, da região, né, para formar, de fato, trabalhadores Uhum. que prestarão serviço para as indústrias existentes em Mauá, na região do ABC. Eu acho que a chegada do Instituto é mais ou menos o que aconteceu na minha época com a FATEC, né? Porque quando eu estava também fazendo vestibular, foi assim meu Deus, a gente vai conseguir fazer faculdade. E aí, qual que é a expectativa? São quantos alunos? Vai iniciar com aproximadamente 600 alunos já, Bastante coisa. né, no início do ano. O que vai ser definido são os cursos técnicos, né? Porque 80% do Instituto é para ensino médio com
qualificação uma já para... qualificação para um trabalho. Que é mais ou menos como funciona o Senac, que tem essas opções, Isso, né? o Senac tem. A própria ETEC, né, tem também. Isso, a ETEC. Mas aí você tem mais opções de É. cursos, né? Sim, é mais curso. Eu acho que a qualidade do Instituto Federal, né, É mais ou menos assim, como a UFABC, né? Vamos eu acho que combinar. disputam par a par, né, assim, a questão de referência. É claro que uma é mais voltada para o ensino médio, o Instituto Federal, mas vai ter cursos superior. Um dos cursos que nós estamos discutindo é que seja licenciatura, provavelmente na área de pedagogia. Sensacional. Então, o que nós temos aqui em Mauá, nós temos 48 escolas. Aí você tem mais as escolas do estado. Então, a demanda por professores, por pedagogos, é bastante grande. Sim. Então, tem um curso de licenciatura na área de pedagogia. Numa instituição como essa. Instituição é bom para Mauá, é bom para os professores, né, para quem vai ser formado. Eu acho que isso vai trazer uma nova discussão, inclusive para a nossa rede, sobre o papel do professor, sobre os sistemas que nós debatemos aqui hoje, da questão da inclusão, da criança com deficiência. E é fundamental a gente lembrar que Mauá tem 25% da população vivendo em situação de vulnerabilidade social. Então, são pessoas que realmente dependem do ensino fundamental do município, dependem do ensino do estado e vão depender do Instituto Federal para conseguir realmente uma formação profissional, uma qualificação bacana para sair dessa situação de vulnerabilidade social, né? Perfeito. E também nós estamos fazendo uma parceria com a ETEC e a gente deve abrir 2 turmas no Cora Coralina, que é uma escola de Fundamental 1 e 2. Como à noite nós temos salas ociosas, nós estamos dialogando com a ETEC para colocar lá 2 cursos também de técnicos. Deve ser um curso de administração e um curso de recursos humanos. Sensacional. Que é uma região que realmente tem bastante... A demanda é grande. Nós já temos nessa escola, nós temos Fundamental 1, Fundamental 2 e nós queremos que o adolescente termine o Fundamental 2 e já continue os seus estudos no próprio prédio, na comunidade que ele vive, né? Eu acho ótimo. Então, nós estamos fazendo essa gestão junto à ETEC, né? O diretor, que é o GSEC da ETEC de Mauá, ele também sonha bastante com isso, ele quer expandir, né, a ETEC para os bairros, né? Eu acho que vai dar certo. Vai dar certo, sim. Vai dar certo, Gilmar, já está dando. Queria te parabenizar pela gestão nova. O Gilmar, então, começou em janeiro com a gente. Ele que veio de uma outra administração aí, já tinha sido secretário, então já traz essa bagagem, né? Parabéns. Eu realmente acho que educação, você sabe, é uma prioridade, está dentro dos direitos fundamentais e está sendo muito bem representada em Mauá. Então, Gilmar, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Eu que agradeço, Paulo, agradeço, né, a sua mediação aqui. Sei que você tem feito esses programas de forma plural, democrática, e agradeço aí o JNC, né, por essa oportunidade de a gente poder divulgar, difundir, né, e defender o que a gente pensa com relação à educação para Mauá, para o ABC e para o Brasil. Eu que agradeço, os microfones estão sempre abertos. Então, vocês viram, a gente conseguiu um monte de informação interessante, inclusive que agora em agosto vai ter aí uma plenária para a gente conversar a respeito do Instituto Federal, que é fundamental e vai ajudar muito a cidade de Mauá. Então, eu agradeço você que ficou com a gente até o final. Se você ainda não curte nosso canal, por favor, curte, compartilha com os amigos. A gente é um canal pequeno, mas leva a informação que você precisa. Te espero, até a próxima. Tchau, tchau.